Olá, uma boa noite. O programa Em Pauta vai conversar hoje sobre a movimentação de junho e julho. Esse movimento popular, esse movimento das ruas que tomou conta do nosso país, também do noticiário e fez o Brasil pensar. Será que realmente o gigante acordou? Pois bem, após essas manifestações que todos nós acompanhamos, o que podemos perguntar? Especialmente, estamos aí de fato no começo de mudanças realmente significativas? É o que nós vamos conversar nesta noite e você é o nosso convidado. Diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E aqui dos nossos estúdios, a alegria de ter sempre a sua companhia e, claro, a companhia desse que já está comigo nesse programa há muitos anos. O nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e também doutor em teologia e que tanto nos ajuda nas muitas e variadas reflexões que nós fazemos aqui no nosso programa, como hoje. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Dá para ver que eu também participei dos movimentos de rua, né? Exatamente, Frei Moser. E temos a alegria de receber aqui conosco também no programa o professor Malcolm Camargos. Ele é doutor em ciência política, também leciona atualmente na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e ainda é diretor do Instituto Ver Pesquisa e Estratégia. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Tá certo. Olha, nós vamos, como sempre fazemos aqui no programa Em Pauta, a nossa matéria inicial, para que você possa ter uma noção um pouco melhor do que nós vamos discutir nessa noite. Então acompanhe, por favor, aqui sobre o início do nosso programa. Nascidas de maneira livre, espontânea e sem lideranças, a partir das redes sociais, as mobilizações que tomaram conta do país no mês de junho partiram de uma reivindicação concreta: reduzir o aumento nas passagens de ônibus. Os manifestantes questionaram se seria possível viver num país com tanta desigualdade. Gritos contra a corrupção, a impunidade e a falta de transparência na gestão pública fizeram renascer a esperança quando os participantes gritavam: "O gigante acordou". As cenas de multidões tomando as ruas fizeram renascer em muitos o patriotismo adormecido. A tarifa do transporte público se uniu a outros problemas crônicos do país: saúde, educação e segurança pública. As dezenas de manifestações massivamente registradas e exibidas pela mídia ao vivo expôs um questionamento que refletiu em todo o mundo: por que gastar tanto na reforma de estádios se os serviços públicos são de péssima qualidade? O que de concreto podemos evidenciar sobre a movimentação popular ocorrida no mês de junho em todo o país? Quais são os frutos colhidos? O que realmente precisamos entender sobre o que testemunhamos no Brasil é o assunto do Em Pauta desta noite. Tá ok, tá aí para você ter uma noção realmente desse tema absolutamente importante e que o programa Em Pauta, claro, não poderia deixar de debater um pouco mais, na verdade. Nós queremos, na verdade, saber qual seja a herança de todo esse movimento popular. Por isso quero perguntar ao professor, por favor, professor, antes de entrarmos nas últimas manifestações propriamente ditas, que a gente fizesse aqui uma rápida memória dessa movimentação que já acontece no Brasil ao longo dos últimos 50 anos, mas especialmente que o senhor pudesse nos colocar aqui no começo, qual foi das últimas manifestações, a partir dessa última, mas das outras anteriores, qual era o combustível naquele momento e como terminaram, afinal das contas? Por favor, para a gente começar a conversa. Acho ótimo conversar, porque exatamente falar que o gigante acordou agora não é tão verdade assim. O gigante acordou no Brasil há muito tempo. O gigante foi adormecido pela força na época da ditadura militar e se insurgiu contra ela ao fim das manifestações, e foi ao fim deste período, o fim dos anos 70, que foi o começo de manifestações populares mais fortes neste país. Foi exatamente no final da década de 70, quando a população começa a ir às ruas pelo direito de escolher o presidente, pelo direito de se associar e pelo direito de se manifestar. Depois disso,
Um outro momento importante que nós vivemos, e talvez o maior momento da história de manifestação popular desse país, foram as diretas já. Foi quando o Brasil foi às ruas pedindo o direito de escolher o presidente. Depois voltamos, depois de 89, depois uma vez aprovado o direito de escolha, insatisfeitos com a escolha e com o resultado de ação de um presidente, principalmente alguns desvios éticos apontados pelo governo Collor, que fez com que o fora Collor fosse à rua, os jovens voltassem à rua. E de lá para cá, os movimentos sociais sempre batalharam por questões específicas, mas não estávamos tendo manifestações dessa monta como vivemos agora em 2013. Então o gigante não acordou agora. O Brasil tem se pontuado, tem se colocado nas grandes questões. Essas manifestações são diferentes das outras, como nós conversaremos ao longo deste programa. Tá certo. Ô, Frei Moser, e falando dessas últimas especialmente, mas que parecem nos remeter a uma certa herança, e quando nós olhamos em termos de governo, vamos lembrar, não é, do governo Lula, que pega o país já num movimento, não mexe muito no eixo econômico, e aí se obtém algum bom êxito nesse sentido, mas parece que por conta justamente dessas negociações, desses acordos e assim por diante, a conta ficou um pouco cara e parece que nós estamos colhendo aí a herança de todo esse processo. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, então, por favor, realmente é isso? Será que esses acontecimentos recentes, eles estão vinculados um pouco aos custos das negociações, que evidentemente foram, assim, a nosso ver, bem altos? É uma pergunta muito bem feita, difícil de ser respondida. Depende um pouco do ângulo de leitura. Eu diria o seguinte, o sonho de toda a nação é você ter uma nação pacificada, né? Mas quando a gente vai mais a fundo na existência humana, na história humana, nós percebemos que uma certa harmonização nem sempre é produtiva. Ou seja, certos conflitos, tensões, vão como que empurrando para frente a sociedade na busca de melhorias. Então eu diria o seguinte, sem dúvida nenhuma, a base aliada foi uma conquista nesse sentido de uma harmonização, mas me parece mais aparente do que real, porque os interesses dos muitos partidos, eles continuam vivos, né? E de vez em quando isso vai aparecendo. E, em consequência, se está dentro de um período em que nós nos perguntamos, mas afinal, o que vai acontecer? Parece que todo mundo está parado, sobretudo em termos de ações mais propositivas, por parte do Congresso. E isso tudo. Agora, claro que é muito difícil analisar, como o nosso doutor em Ciências Políticas colocou, é muito difícil analisar, porque são muitos fatores, que estão por trás de movimentações desse tipo. Tá certo. Professor, o senhor estava já nessa linha de raciocínio e agora fazendo o salto para a atual, o que seria importante dizer? Eu acho que é muito interessante porque essas manifestações, elas abarcaram todo e qualquer tipo de insatisfação. Então tem aqueles insatisfeitos com o mensalão e com o governo Lula, sim. Mas tem aqueles satisfeitos com governos anteriores do PSDB, tem aqueles satisfeitos com governos que estão por vir, tem aqueles satisfeitos por todo e qualquer tipo de governo. Então a manifestação, nos seus primeiros dias, ela começou a caber qualquer tipo de insatisfação, qualquer tipo de crítica. E isso tem vantagens e desvantagens neste momento, né? A vantagem é que você consegue juntar muita gente na rua, uma vez que os insatisfeitos, todos nós temos insatisfações, cada um de nós tem um motivo para ir às ruas. Agora, se todos nós formos defendendo apenas o nosso motivo, nós não vamos unidos às ruas, nós vamos um grupo fragmentado às ruas. E é importante que as ruas estejam unidas em relação a algum tema, em relação a alguma organização, para que, de fato, essa luta possa chegar a algum lugar. Então a manifestação, quando ela não tem muito clara qual é a sua causa, ela também não terá clara qual é o seu resultado. A gente pode falar que ela acaba sendo natimorta. Agora, isso que o Frei falou é muito importante. Sim. É muito importante. É fundamental que a gente tenha desafios na administração pública. É fundamental que tenhamos oposição disputando espaço com situação para que nós produzamos melhores resultados de políticas. Quando a política não é questionada, como um governante não é questionado, ele tende a deitar-se em berço esplêndido. Então esse é o grande saldo dessas manifestações. É o desafio que foi colocado, não só ao governo do PT,
da presidente Dilma, mas também a todos os governadores. Aqui em Minas, o governo do PSDB foi desafiado. Aqui na capital de Belo Horizonte, o governo do PSB foi desafiado. Todos os governantes foram questionados. Esse é o maior saldo. Qual é o resultado agora daí para frente? Qual é essa capacidade de produzir resposta a essa insatisfação em relação à estabilidade dos governos? As pessoas querem mais. Nenhum governante pode deitar em políticas públicas feitas no passado. O desafio é produzir políticas públicas constantemente à nossa população. Mas aí é que está aí o Frei Antônio Mose, e talvez essa tenha sido talvez a maior dificuldade, porque o movimento que emana das ruas, que vem do povo, mas sem muita ordem no sentido de ter uma cara, de ter uma representação, embora quando a gente se lembre aqui no caso, o movimento pelo passe livre em São Paulo, então tinha ali alguns poucos representantes, mas a manifestação, como ela era muito maior, não era apenas, como se dizia, pelos 20 centavos, não é, do aumento na tarifa da passagem, não é, pela redução, mas as reivindicações eram muitas outras, várias outras, mas essa falta de representação, isso daí colocou um baita de um ponto de interrogação. Sem dúvida nenhuma, mas eu não diria falta de representação. O perigo é exatamente esse, quando há um grande movimento social, que alguém venha e se apodere desse movimento e conduza numa direção que não vai ser o bem da nação. Em outras palavras, facilmente aparece um demagogo, aparece alguém carismático, e não foi o caso. Eu, pessoalmente, eu diria como primeiro momento, eu acho interessante como ocorreu. Ou seja, não era uma determinada pessoa que estava puxando as movimentações, nem um partido. O professor colocou muito bem, não é? Todos se sentiram questionados, não é? Inclusive, eu diria, a própria igreja se sentiu questionada, não é? Todas as instituições. O que está havendo? O que nós podemos fazer? O que está faltando? Eu acho que é aí que está o saldo realmente positivo dessas manifestações. E o fato de ainda não ter uma cara, eu acho positivo. Eu acho positivo. É bastante interessante, Frei, porque aonde que ela chegou o resultado de fato? Foi aonde ela tinha uma bandeira clara. Foi exatamente nos 20 centavos, é onde tinha liderança. Aonde se tinha cara, aonde tinha uma bandeira clara, ela conseguiu produzir o resultado não só em São Paulo, mas em quase todo o país. Foram várias as cidades que diminuíram o valor da tarifa, foram pedágios que deixaram de ser registrados. Então, aonde se tinha uma bandeira clara, aonde tinha uma liderança para interlocução com governos, mostrou-se que uma vez o povo unido, como diz a velha máxima, jamais será vencido. Então, aí é que vem uma questão, professor, e os amigos que estão em casa, com certeza, já pensando nisso também. É possível não ter oposição política em plena democracia? O senhor está mostrando aí justamente que quando se teve um objetivo, quando se teve uma representação, uma causa, ela foi alcançada, como a redução na tarifa nos vários estados. Mas, por outro lado, as outras reivindicações que estão aí, não é? Infelizmente, essa corrupção, falta de projeto político no Brasil, essa farsa criada, etc. e tal, a impunidade. Mas quando isso ainda é um pouco genérico, é muito solto e não há quem pontue isso, quer dizer, a coisa ainda parece que com o tempo se dilui e até a gente já fica se perguntando, não é? Afinal das contas, as manifestações, elas produziram o fruto que se esperava, afinal das contas? O que ela mostra, o principal fruto é a necessidade de organização, a volta dos movimentos populares, a volta das pessoas se aproximarem do governo e questionarem do governo não só a cada 4 anos em época eleitoral, mas sim durante o exercício de mandato. E a necessidade de governos estarem cada vez mais próximos dos seus eleitores, não só dos 45 dias onde ocorre a campanha eleitoral, mas sim durante os 4 anos do exercício de mandato. Esse é o grande resultado. E tem um resultado paralelo que tem a ver diretamente com a minha área, Sim. Que foi muito feliz, na minha opinião, o movimento da presidente Dilma de chamar a reforma política neste momento. A reforma política não era uma bandeira tão clara das ruas, ela não era colocada com tanta ênfase pelas pessoas. Mas a presidente conseguiu se apropriar dessa bandeira e colocar uma coisa que não se faz em final de mandato, porque você precisa de um apoio popular grande. Normalmente, as reformas mais estruturais em todo e qualquer governo, em toda e qualquer democracia, se faz no início dos mandatos, quando o governante está ainda com o rescaldo das ruas
muito fortes, com clamor, um apoio muito forte das ruas. E a presidente conseguiu chamar isso no seu 3º ano de mandato, ou seja, uma possibilidade de nós produzirmos bons resultados para o futuro da nossa política com uma boa reforma política. Tá certo. Olha, sim, Frei, pois não? Você me desculpa, quando falou da necessidade da volta dos movimentos. Eles foram absorvidos. Isso foi um saldo negativo. Ou seja, você não tem mais um sindicato realmente consistente. E eu, como sou diretor de uma empresa, Editora Voz, até que a gente se sente satisfeito, né? Que não tem um sindicato pressionando, mas a gente tem associações. As associações também desapareceram, elas foram absorvidas. Então está na hora de realmente haver uma reestruturação. Agora, a minha pergunta, não discordando, assim imagina, né, de um cientista político, mas eu teria 2 observações a fazer. A primeira é que esse foi um primeiro grito, pode ser que daqui a pouco apareça o segundo grito. E a própria tentativa de reforma política, por enquanto, ela está ainda patinando. Justamente porque a tal da base aliada não é base, é uma conjugação de interesses e que foi uma conquista. Mas, por outro lado, dá no que dá, né? Tá certo, Frei Moisés. Então, o senhor Segura já fez as questões, o professor vai responder para a gente, mas no segundo bloco, porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você percebeu aí realmente que o tema é muito interessante, muito importante e despertam aqui muitas perguntas. Mas isso nós vamos ter a oportunidade de partilhar um pouco mais no nosso segundo bloco. Então, já já estaremos de volta com o programa em pauta.